Depois de conversar com Simone Haslan e com o André Paz, hoje eu vou conversar com a Bibiana Petek. Ela é produtora musical, cantora, musicista, multi-instrumentista. Também já fez quase todas as trilhas sonoras dos últimos trabalhos do Grupo Jogo. Eu vou conversar hoje com a Bibiana, que trabalha na Loop Discos desde os 18 anos de idade, que foi quando ela começou a carreira dela, quando ela trocou, né, como ela mesma diz, Bar Paganini pelos discos de vinil do pai, e com 20 anos já estava lançando seu primeiro disco autoral. Então eu vou receber hoje a Bibiana Petek. Disco do Donato Instrumental. Olha! Chazinho. Aqui um vinhozinho. Porque já passou, né? Já passou das 8 horas da noite, então hoje a gente tá liberado. Tá liberado o vinhozinho. Já falei com a Simone Haslan e já falei também com o André Paz. Foram conversas muito legais. E aí hoje eu vou falar contigo, que já produziu, como eu falei antes, várias trilhas sonoras para o Grupo Jogo. A gente já fez alguns trabalhos musicais juntos também. Que já que a gente vai falar de música de cena, né? Quando que essa coisa do teatro entrou dentro da tua trajetória musical? Então, cara, é muito louco, assim, porque, na verdade, o meu trabalho de música autoral, ele se confunde muito com essa primeira oportunidade de ter trabalhado, de ter feito a trilha sonora. E foi uma coisa extremamente despretensiosa, assim. Eu tive o convite, eu não trabalhava na Loop ainda, mas foi através desse convite que eu comecei a trabalhar na Loop, que eu comecei a gravar as minhas músicas. A trilha da Mulher Sem Pecado, que a gente fez, a música tema, e que depois, ao longo do espetáculo, ela vai se desmembrando, que depois isso virou uma prática muito comum em outros trabalhos que eu fiz, inclusive contigo, em termos de teatro, que eu entendia a coisa de um tema que se repete e tal. Essa oportunidade de fazer a música da Mulher Sem Pecado foi a primeira música autoral que eu gravei, entende? Então, ela tá lá no primeiro disco porque ela é o cerne de tudo, assim, é o primeiro fonograma, é a primeira vez que eu entrei no estúdio. Se for ouvir a minha voz, tem muita diferença dessa primeira música, dessa primeira gravação da minha voz, de como é que eu tava colocando, nossa, eu consigo ver tecnicamente, assim, o que mudou na minha voz. Quem pedir tua pele será dado pele. Sem querer me perdi, sem querer te perdi. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma característica muito grande, assim, da maneira de compor, assim. Ainda acho que eu gosto de compor muito sobre encomenda desde essa época. Foi a primeira vez que eu compus por encomenda e eu me apaixonei, sabe? Me apaixonei por histórias que não são minhas. Adoro. No segundo álbum agora eu fiz isso em algumas canções, assim. Eu adoro falar sobre outras situações, sobre situações não biográficas e tal. Eu acho bonito, adoro escrever sobre isso. Então, foi a partir disso, né? Isso era 2011, eu acho. E eu tive essa oportunidade e eu compus a música. E o Edu Portugal produziu e eu continuei produzindo com ele ao longo daquele mês o resto das inserções musicais. Então, foi a primeira vez que eu vi uma leitura de roteiro, sabe? Da galera fazendo um círculo na usina do gasômetro e lendo as coisas, e a gente já imaginando e anotando onde aqui pode entrar aqueles violinos que tem lá por baixo da trilha, pode entrar lá. Então foi fantástico, assim, me apaixonei, e quando fui ver, não acreditei. Achei, assim, inacreditável a vida que a tua trilha, como ela é diferente quando tu tá ouvindo, mixando, gravando as coisas, e quando pessoas estão sobre elas. Então, foi muito legal, e eu acho que a partir desse dia eu realmente aprendi muita coisa, assim. A trilha sonora tem me ensinado muita coisa.
Sterben der Fliegen zu. So stand die Räuber rum in Hochgefühl. Don't you Então, remember? tu fala que criou quase uma metodologia para criar uma trilha sonora, né? Que é observar a narrativa do outro e criar essa história fonográfica, assim, né? Sim, sim, e eu acho que é uma coisa, eu acho uma coisa muito ancestral, na verdade, o lance da trilha sonora, porque essa vivência que eu tive de música clássica, a gente volta e meia, a gente tinha contato com obras que a maioria das obras, na verdade, de música erudita, elas faziam parte de um balé, de um concerto, de uma coisa nesse sentido. Então, na verdade, eu acho que a música, essa ancestralidade da música erudita, e aí falando só da música erudita, mas pegar a música popular também, porque folclore faz parte da música ancestral também. E na verdade, sempre há uma cena, sabe? Shows de música é uma coisa que também tem uma cena, mas aí falando de espetáculo mesmo, porra, eu me lembro de tocar na orquestra músicas de quadrilha da Bélgica de 1700 que a orquestra tocava para os cavalos fazerem uma dança. Tem uma música que se chama Le Fest Quadrille, que eu me lembro de tocar isso quando eu era pequena, quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, lá na escola de música, e de um maestro contar a história dessa peça. Era uma música que assim, que na Bélgica tinha um desfile, né? E aí os cavalos faziam vários números, e aí tinha uma sincronia com a música. Então, tipo assim, isso tudo é trilha sonora, né? Então, é muito massa, assim, depois de um tempo eu fui desenvolvendo várias diferenças, assim, por exemplo, a trilha da Medea Material já é uma trilha que os temas se repetiam mais com outra roupagem ali, mas eu acho que a trilha da Medea eu consegui atingir uma unidade na trilha, assim. E a trilha das Trevas, por exemplo, já era uma trilha que tinha vários climas, assim, tinha vibes diferentes, mas o espetáculo também propunha um pouco isso, eu acho. E o Medea Material era um clima muito minimalista. Então, eu acho que a trilha eu consegui dar essa vibe, assim. Até te falei que eu escutei e fiquei bem orgulhoso da gente, porque eu não me lembrava como ela tava amarradinha, assim, sabe? E, lógico, a gente não teve nada ao vivo, né? Mas eu achei que... Eu gostei muito de ouvir de novo, assim, e ver que eu consegui atingir isso, de olhar anos depois, assim, escutar anos depois e pensar, bah, foi massa, sabe? Acho que a gente conseguiu. Legal. E a gente podia dar uma volta e falar dos discos e dos shows, né? Porque tudo é meio que encenação, assim, né? Até tocar no bailinho, né? Rola toda uma preparação.
da galera, né? E aí ensaia, passa música, é todo pensar uma encenação, né? Um roteiro de quanto tempo vai durar, é tudo uma organização tão teatral, assim, né? Que dá para dizer, né, que a ópera, o teatro, a música, se fala muito em partitura, né? Então segue muito um roteiro, né? Um lugar que acaba no final virando uma encenação, né? E eu queria daí te perguntar se, bom, no Dengo, que eu tive, né, o prazer de dirigir, eu pedi para tu ficar de costas pro público, tocar um violino, ler um poema, né, uma carta. E aí tinha toda uma encenação por trás daquilo ali, né? No Túlio Piva também, né? A galera convidado também tinha toda uma coisa de criar um clima para uma leitura, né? Para uma comunicação que é o teatro, que é a música, né? E aí eu queria te perguntar se tu acha que tem alguma diferença e se tem, qual que é essa diferença de atuar para música e atuar para o teatro, para contar uma história, de ser um personagem, porque tudo é uma coisa meio que só, né? Assim, cria Sim, uma narrativa, né? sim. Cara, primeira coisa, assim, ó, aí de novo, assim, além de todo esse início que foi super junto e super aliado ao teatro, a essa oportunidade em si da Mulher Sem Pecado, depois logo veio o Dengo e, na verdade, a gente começou uma história de parceria que tu sempre vinha me trazendo coisas cênicas para se pensar. Então, hoje eu sei que existem níveis de preocupação cênica. Pode ser um cara super preocupado do 0 ao 100 com cena num show. E isso foi variando, entende? Mas hoje, quando eu fui fazer o meu show em outubro do lançamento desse segundo disco, que eu tava ali preocupada em montar, em fazer uma extensão do palco, por exemplo, que eu fiz, foi uma coisa que eu quis fazer. A gente colocou 2 queijinhos, assim, digamos. Eu aumentei o palco do Agulha sem ser pra frente, eu já queria isso. Quando eu, chamei o japonês pra fazer as luzes, né, que o Japa trabalhou com... Porra, bicho, trabalhou com Comunidade Ninjitsu, trabalhou com Nenhum de Nós, trabalhou, assim, com muita banda, acústicos valvulados, muita banda de rock gaúcho no final dos anos 90, e depois ele foi trabalhar no Capitólio, foi trabalhar mais com teatro também. E o japonês, fez um absurdo, assim. E aí a gente tinha um figurino e tal. E daí tudo isso eu vejo que só foi possível de ser pensado porque eu tive toda essa relação com o Grupo Jogo, entendeu? Porque talvez eu não valorizasse isso, mas como eu vi isso durante muito tempo na nossa convivência, durante o desenvolvimento das trilhas e tudo mais, como eu acompanhei, eu passei a valorizar muito isso, né? Então, eu vejo até que tem pessoas, às vezes, do mercado musical, performance, show, que a galera não entende por que dar tanto valor para um iluminador. Dar tanto valor, eu quis dizer, não, dar tanta prioridade, digamos assim. Se o cara tem uma grana ali que ele pode gastar num show, talvez ele não pense primeiro num iluminador. Tem pessoas assim, porque talvez elas não viram, não conviveram com a transformação que é ter uma luz massa em cena, entende? Então, assim, eu acho que ao longo do tempo eu fui vendo o que cenicamente eu me sentia mais confortável. Então, hoje eu já me sinto muito feliz de quando eu tenho a oportunidade de fazer shows que eu posso levar um iluminador ou que tem um bom iluminador na casa ou no festival, porque isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu valorizo, que eu me sinto super à vontade. A coisa de falar, com o tempo eu também fui achando que jeito eu me sentia mais confortável. E talvez eu não coloque em tópicos assim o que eu vou falar durante o show, mas os momentos que eu vou falar, pelo menos geralmente eu dou uma pensada, sabe? Então, eu acho que é muito importante assim, tu achar o teu caminho cênico dentro do show, por exemplo. Gente da noite que não liga a preconceito, tem estrelas na alma e a luz
da vida cansada e que ergue seu mundo na madrugada. Gente que canta e que chora, chora de saudade quando a noite vai embora. Chora de saudade quando a noite vai embora. Chora de saudade quando a noite vai embora. Então, tipo, eu consegui hoje, assim, através de ter trabalhado e de ter visto concepções e coisas que o grupo Jogo fez, através de ensaios e tal, a dar prioridade, assim, alguma prioridade para quando eu vou criar algum show novo, nesse lance de disco novo também e tal, show, e para cada ocasião pensar, assim, eu não costumo escrever exatamente o que eu vou falar, mas eu sempre gosto de entender o espaço que eu tô, sabe? E eu acho que cada um tem que procurar a sua maneira de ser um sujeito cênico dentro de um show de música. Mas realmente a coisa de fazer um brainstorm mesmo, de pensar, assim, eu fui muito organizada quanto a essa produção desse segundo disco. Muito diferente do que no primeiro, porque no primeiro eu não tinha... Eu não sabia se eu queria fazer isso, assim, eu fui fazendo, fui gravando, e enfim. E esse disco não, esse disco é um disco que eu quis gravar com uma pegada mais vintage, então a gente escutou várias referências, né, a gente até a coisa de gravar em 4 dias, assim, um dia depois do outro, assim, teve uma organização muito grande para fazer isso e para soar um clima ao vivo, assim. Eu sempre quis dar esse clima ao vivo pro disco. E isso só seria possível se a gente não ficasse refazendo guitarra, refazendo baixo, refazendo bateria, sabe? Então hoje eu acho que se tem um clima cênico, assim, no meu show e tal, eu procuro a verdade, assim, procuro as coisas que tem a ver comigo. Se tudo que eu vi nesse grupo é verdade, eu não vou voltar. O disco Dengo tinha diferentes produções musicais, né? Tinha influências mais raiz mesmo, assim, da música aqui do Rio Grande do Sul. Tinha convidados diferentes nas composições, né? Tinha composições de pessoas diferentes. E isso tudo resultou num disco super múltiplo, assim, samba, né? MPB, música de teatro, música de cena. E agora o segundo disco é um disco completamente diferente, muito mais descontraído. E ele brinca mais com a realidade, com as suas vivências mesmo. E aí isso reflete porque também tu produziu, tu dirigiu, tu compôs, tu fez o arranjo musical com a galera que te acompanha já há algum tempo. E aí eu acho que isso reflete bastante no disco, né? E eu não sei se tu concorda com a minha opinião, mas eu acho que isso é bem visível quando se conhece os dois discos, né? E aí a pergunta para isso é que o nome do disco é Músicas para Segunda-feira, volume 1. Tem um volume 2 preparado já na agulha? Então, tua análise foi perfeita, assim. Eu também consegui ficar muito satisfeita com esse trabalho.
porque eu queria um disco que as pessoas escutassem com leveza do início ao fim. E, sabe, eu acho que ele faz muito sentido inteiro. Coisa que eu acho que o primeiro disco não tinha também essa lógica, porque, como tu disse, foi uma música meio pensada de cada lugar e também fez o seu papel, porque eu acho que mostrou para as pessoas, como um primeiro disco geralmente faz, ele apresenta para a sociedade aquela pessoa, sabe? Então foi legal porque mostrou várias coisas que eu podia fazer, que eu podia compor uma música que o Paulo Dorfman tocava piano, que é um cara um cara muito mais velho que eu, um cara do jazz de Porto Alegre, de outra galera, e ficava legal. Tinha o Aires Potoff na flauta lá do Dengo, um cara também da faculdade tocando uma espécie de funk comigo, e ficava legal. Tinha a música do Júlio Reni, que não era minha pesquisa na época, e a gente fez sentar com a minha música, entendeu? Sentou, a coisa sentou. Eu acho que todas as músicas sentaram, assim. E esse disco de agora, não. Esse disco de agora, ele, de novo, ele tem essa pegada vintage porque eu queria que as pessoas... Eu quero ainda, eu sempre falo isso, que eu quero que as pessoas escutem do início ao fim, porque ele faz muito sentido, assim, a ordem dele e tudo mais. E também porque eu vinha escutando muito vinil e aí também tem o vinil tem essa atmosfera de ouvir do início ao fim, sabe? De ouvir do início ao fim, trocar o lado, ouvir o outro lado. Então tem isso, assim, não tem um volume 2, mas justamente eu botei volume 1 porque muitos vinis que eu herdei do meu avô eram coletâneas e tem muitos volumes. Então eu brinquei com isso, dessa influência do vinil, assim. Tipo, meu avô era piloto e ele trazia muitos discos do México, por exemplo, daí tinha lá salsa, não sei, salsa caribenha, os melhores da música caribenha, volume 1. Os melhores da música caribenha, volume 2. Ou depois, o melhor da Sinfônica de Berlim, volume 1. Sinfônica de Berlim, volume 2. Tchaikovsky, volume 1. Tchaikovsky, volume 2. Sérgio Mendes, volume 1. Não sei o que. Então, tinha muita coletânea, que é uma coisa que eu quero fazer também ano que vem. Eu quero fazer uma coletânea. Olha a Egotrip, né? Uma coletânea de si mesmo, azar. Eu quero fazer uma coletânea. Eu quero fazer um vinil com músicas dos 2 discos. E, na verdade, com um single que ficou bem vintage. Tem cordas, esse single que a gente vai lançar agora, que é a releitura do Tudo Que Eu Gosto em Ti, do primeiro álbum. Na verdade, ele vai ficar super no clima do primeiro disco, assim, só que com banda, daí tem cordas e tal, que é uma coisa que eu adoro, sabe? Então, não sei se vai ter volume 2 ainda, mas talvez seguindo a lógica dos vinis do meu avô, talvez tenha. E aí não faltará tempo pra explicar a verdade que me dói, que me faz doer, tecendo plano só pra me enganar e crendo nele só pra estar feliz, como uma pedra que não se pode tocar, do mais alto valor. Se for só pra ver você se arrumar, olhando pra mim, deixar se afagar por outro alguém que não tem nada pra te dar. Se for só pra ver você se vestir, sair por aí com tudo que eu mais gosto em ti. Então, só para nós finalizar a nossa conversa, queria encerrar com como que está sendo ficar dentro de casa, nesse lugar pandêmico que a gente está vivendo pela primeira vez na vida, né, da nossa geração. E como que está sendo fazer música, que esses dias tu fez uma live, né?
E no encontro passado eu falei com o André Paz sobre tecnologia, sobre esse ponto de vista que a galera meio que não pensava que era urgente fazer, né? De transformar o seu acervo digital, né? De colocar suas músicas na internet, de fazer uma relação com a imagem, né? E aí, hoje um monte de gente está correndo atrás disso porque não sabe, não tem recurso, não foi atrás por vários motivos, né? E aí queria que tu te perguntasse como é que foi essa experiência de fazer ao vivo pela internet, com um celular, com uma câmera, com distanciamento social, nessa nova situação assim, né, que a gente está agora. Então, cara, assim, ó, são 3 coisas assim que eu vou elencar para te responder essa pergunta. A primeira foi assim, eu tive foi um baque muito grande para mim, porque nos últimos anos a minha música, ela existia muito na rua mesmo, eu nunca fui de ficar em casa, nunca fui de ficar tocando no meu quarto só, sempre gostei de tocar com banda, então para mim foi um baque muito grande, porque a minha música acontece lá. Para mim, embora eu trabalhe bastante com produção musical e fonograma, eu não acho que, não me satisfaz 100% uma obra fonográfica, entendeu? Não me satisfaz 100% uma obra fonográfica se eu não posso ir para a rua tocá-la para as pessoas e fazer essa troca de energia tão incrível que tem. Então, essa foi a primeira coisa bem difícil, porque eu me dei conta que eu não sabia em quanto tempo eu ia voltar a fazer aquilo. Por isso que eu tive um break criativo muito grande, assim. Fiquei sem criar nada. Eu fiz algumas collabs ali e tal, mas eu vi a galera voando, assim. Então, eu me desliguei um pouco, mas eu fiquei muito feliz, porque nos grupos eu via que a galera estava se trocando tutorial de como fazer isso, de como patrocinar post, de como não sei o quê, como criar tal coisa no YouTube, de como transmitir, baixando o software de transmitir. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que tem pessoas que não fazem isso por falta de tempo, porque tem que ir dar aula das 10 da manhã às 8 da noite, depois vai pro ensaio e no final de semana vai tocar. Eu sei porque eu vivo muito isso, e com todos os amigos que eu tenho na música eu sei qual é a realidade. Então, querendo ou não, de alguma forma essas pessoas conseguiram se atualizar e colocar o seu material na rede, porque a gente tem que estar minimamente na rede para existir, né? E em terceiro lugar, a experiência da live, assim, foi massa, porque eu realmente tinha dado dei uma freada, assim, nas coisas, e voltei pro livro, e voltei a estudar no livro, dei um tempo muito material, eu tava ficando ansiosa com tudo, porque apesar de eu ter o mundo numa tela, eu não estava no mundo, na verdade eu não tava, sabe? Não tô podendo ir pra rua tomar uma cerveja com meus amigos, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, eu tava me dando uma ansiedade aquilo ali. E aí eu dei uma freada, tipo, a galera convidando pra fazer coisa, eu fui me desvencilhando um pouco, algumas coisas eu peguei pra fazer, algumas edições eu tava fazendo também, lógico que o trabalho na produtora não parou, então eu tinha ainda assim uma rotina de expediente para cumprir e tal, de mixagens, de gravações. Inclusive, tá para sair 2 lançamentos. Um é da Mariana Bavaresco e o outro é da 50 Tons de Preta, que eu tava finalizando agora durante a pandemia. Uma faixa com Tonho Croco e tal, muito legal. Então, o lance da live eu relutei para fazer, porque me deu um pouco de pânico ter que produzir isso, porque eu tava, tipo, sabe? Eu tava um pouco, sei lá, tava meio estranha, assim. Os guris me deram uma baita força pra gente fazer. Os guris começaram a me ligar, Biana, vamos fazer, tipo, tu tá com esse break criativo porque a gente precisa minimamente se mexer e tal, e aí conversava, ligava, ficava 2 horas no telefone. A gente se durar em tempos de TV, onde termina sem começar, e construir a nossa própria fortaleza, sem raiva, sem medo, sem ódio, e os concursos de beleza. Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem um disco
E aí foi super legal. E a gente terminou a live, a gente aprendeu, eu e o Soneca aprendemos a transmitir pelo OBS, eu acho, aquele software, e botar os logos ali e tal, tudo direitinho. Demoramos umas 2 semanas para ver como é que a gente ia fazer tudo, aprendendo, vai tutorial no YouTube. Cara, quando a gente terminou a live, a gente se sentou no sofá do estúdio ali e ficou, tipo, em silêncio, assim, uns 10 minutos, de cansados, assim, de cansados. E era isso que eu tava sentindo falta. Eu tava sentindo falta da correria. Imagina que a minha vida nos últimos 4 anos era durante a semana trabalhar na produtora, gravando, locutor, um monte de gente. Aí de noite eu ia pros ensaios. Final de semana era tocando. Sexta-feira eu pegava minha mochilinha e ó, ia para algum lugar, ia para algum bar tocar, ou ia para fora de Porto Alegre. Então eu tava com saudade disso. Então me deu um up muito legal a live. Eu voltei com outro espírito, assim, sabe? Porra, a gente tem um canal aí de aprender, de ver tantas coisas, assim. Eu tô super, assim. Eu tô desde a live da Marília Mendonça até as lives mais bizarras de, tipo, um cara mostrando vários tipos de sintetizadores da década de 70 e o funcionamento deles e tal. Então, tipo, eu acho que é super válido, assim, né? E a gente vai ter que aprender, né? Eu acho que cada um tem o seu momento ali de ficar mais quietinho, talvez, e tal, e não consumir tanta coisa, né? Porque cada um sabe o quanto isso é bom para si. E depois da live eu fiquei muito feliz, assim, e realmente esses momentos, assim, de conversar contigo, de conversar com outras pessoas que têm podcast, que estão me chamando para falar, assim, e tal, tem sido um grande alento, né, no meio de tudo isso. Porque no fim das contas não tem como enxergar coisas boas no meio de uma pandemia, né? A gente enxerga um lado positivo de continuar produzindo, continuar fazendo o que a gente sabe fazer, que é estar em contato com o público e a arte, e talvez a gente seja uma das últimas pessoas a voltar a fazer isso, né? Porque show envolve aglomeração, né? Mas aí isso já fica para um outro momento discutir esse tipo de aglomeração, né? Porque o futebol pode, que reúne umas 40, 60 pessoas para um jogo de futebol, que num show, muitas vezes, num espetáculo de teatro, tem uma pessoa em cena, 2, 3 fora de cena e uma plateia de 20 pessoas, né? Então não dá um jogo de futebol. Então, às vezes essa contradição é bem grande, né? E aí patrocinem as pessoas. Tipo, eu acho que é muito isso que a gente está fazendo, não é só momentâneo, justamente por isso que tu tá falando, porque vai, tipo assim, quem disse que algumas coisas vão ficar, sabe? Inclusive esse rolê das lives, inclusive a questão de transmitir shows por vários motivos, por questão de custo às vezes até. Então hoje a gente está se atualizando das ferramentas de internet. Na verdade, não é uma coisa que, eu só vou usar isso para os próximos 6 meses, depois não vou usar mais. Não, tu vai usar para sempre. É o rastro que tu vai deixar na internet, né? E aí aquilo que tu produziu vai ficar como um conteúdo pós-pandemia também, né? Com certeza. Então isso ou vai destruir teu trabalho ou vai agregar o teu trabalho, né? Bom, a gente podia falar várias coisas, né? A gente podia ficar falando altas coisas, assim, sobre arte, sobre música, sobre coisas da vida, que esses assuntos vão se emendando um no outro, né? A gente poderia ficar falando sobre o edital do Banrisul para os músicos, que foi impugnado, né? A gente poderia falar das mesmas marcas que apoiam os mesmos artistas de sempre nos shows, nos festivais, né? Nos auxílios emergenciais, em todas essas coisas, né? Mas acho que a gente pode ir encerrando, né, por aqui e deixando os problemas um pouco de lado, né? E falando só daquilo que pode permear assim, um lado artístico e produzir a divulgação entre os artistas, né, que a gente precisa bastante. Pô, muito bom te ver, muito bom ver o teu rostinho com esse cabelo novo. Então tá, né, guria? Muito obrigado por me receber na tua casa.
apesar da distância, a gente continua sempre pertinho, né? Os teus trabalhos estão sempre chegando aqui e os trabalhos que tu já produziu para a gente também continuam sempre indo para a rede, né? Agora a gente produziu Shakespeare e aí tinha várias trilhas tuas ali que a galera usou. Então foi bem legal. Foi bem legal. Grata, esperando a próxima coisa que tu vai inventar aí. Tá, meu amor? Obrigado, tava ótima a conversa e no que precisar de mim, só chamar. Também, precisar aí, só chamar. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite, até mais. Não vai dar pra aguentar. Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem um disco do Donato instrumental. Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem um bilhete com 2 beijos no. Eu vou fazer a gente se durar em tempos de TV onde termina sem começar e construir a nossa própria fortaleza, sem raiva, sem medo, sem ódio e os concursos de beleza. Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem um disco do Donato instrumental. Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem a minha avó e mês que vem é carnaval. Obrigada, gente. Obrigada.